quero falar sobre o despertar de Deus sobre as nossas vidas. Esses 2 versos dizem assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quero ler novamente esses 2 versículos para que você possa gravar bem o que Tiago nos orienta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Até aí por enquanto. Todos nós enfrentamos turbulências, todos nós passamos por momentos difíceis. A vida, ela vai sendo marcada por situações agradáveis e por situações desagradáveis. Nós passamos por bons momentos, momentos de conquistas, momentos de vitórias, mas também passamos por momentos difíceis, momentos frustrantes, decepcionantes, momentos em que a gente vai deitar com uma sensação de fracasso, de inquietação. A vida, ela tem altos e baixos. Seria muito bom se tudo ocorresse da maneira como nós desejávamos. Mas a gente sabe que a vida não é assim. A vida, ela tem momentos. A vida é marcada por situações. Há momentos que nós enfrentamos dificuldades e há circunstâncias pelas quais nós passamos por grandes alegrias. O fato é que em todo tempo, em todo momento, Deus está trabalhando na nossa vida e no nosso coração. Deus está moldando a gente. Deus está movendo e movendo sobre as nossas vidas. É possível que nós interpretemos alguns momentos da nossa vida como momentos não tão bons. É possível. E a gente classifica isto desta forma. O dia foi bom, o dia não foi bom. Nós conseguimos identificar se aquele momento pelo qual nós passamos se encaixa com aquilo que nós desejávamos ou não. A vida é assim. Tem dias que nós poderíamos dizer, hoje foi um dia muito bom. E tem dia que nós podemos dizer, oh Deus, que vontade que esse dia acabe logo. Eu preciso dormir e começar de novo. Eu preciso de um novo momento. Mas, apesar desta interpretação individual, pessoal, nossa, de coisas boas e coisas ruins, dia bom, dia mau, a verdade é que todos os dias estão sob o controle divino, sobre a ação de Deus. Foi isso que o próprio apóstolo Paulo compreendeu na sua vida e ele nos transmitiu esse conhecimento, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, olha, que até mesmo naquilo que nós individualmente identificamos como algo não agradável, Deus está agindo por meio de sua graça, Deus está movendo, Deus está trabalhando. E Tiago, quando ele escreve esses 2 versículos, ele vai despertar nos seus leitores, em nós, que lemos essa carta hoje, algo importante, que temos que permanecer alegres no Senhor, mesmo quando passarmos por provações. Um dos cânticos que nós entoamos nos trouxe essa reflexão pelas palavras de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja na vide, ainda que a oliveira minta, mesmo que não haja gado no pasto, ainda que todas essas coisas aconteçam, que tudo me seja tirado e arrancado, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. É a teologia do profeta Abacuque, dizendo que até mesmo nas situações difíceis, Deus está cumprindo o seu propósito, Deus está agindo, e a nossa alegria, ela de fato está no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. O que nos motiva, o que nos faz prosseguir, é saber que o Senhor de fato está conosco, porque Deus permite que a nossa vida passe por momentos complicados. As coisas mexem, as coisas mudam. E se há uma coisa que nós não estamos adaptados é a mudança. Podemos dizer que tudo bem mudar. Podemos entender
pelo menos teoricamente, que quando as coisas fogem do nosso controle e estão passando por mudanças, que isso pode parecer bom, mas todas as vezes que nós somos tirados da nossa zona de conforto, nós nos sentimos incomodados. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quando Deus mexe com o nosso ninho, se você parar para pensar, quando José passou o que ele passou com seus irmãos, história relatada no livro do Gênesis, ele sofreu, foi vendido como escravo, passou momentos difíceis no Egito, até se tornar administrador das terras do Egito. Quando chega no capítulo 50, no versículo 20, José diz algo que é impactante. É impactante porque vem da vida de alguém que sofreu muito, que passou por muitos problemas, por muitas dificuldades. Alguém que sofreu na pele a rejeição, foi tratado como um produto, foi traído pelas pessoas da sua própria família, foi menosprezado. E chega no capítulo 50, versículo 20, ele diz: o mal que vocês tentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Ele está dizendo: olha, Deus teve um propósito em tudo quanto aconteceu na minha vida, até nas coisas que não são boas, até nas situações difíceis. Por quê? Porque José entendeu que há motivo de alegria, mesmo passar por várias provações. Na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora de sair da zona de conforto, na hora do incômodo, nós sabemos o quão difícil é. Mas se nós passarmos por tudo isso com a consciência de que Deus está presente, moldando a gente, pelo menos entenderemos que tudo isso há um propósito de Deus para nos mover, para nos trazer maturidade, para nos trazer crescimento. A tribulação, a dor, essas duas coisas não são um castigo de Deus para nós. Passar por lutas, enfrentar provas, lidar com o sofrimento, não é castigo. Passar por tudo isso é enfrentar situações nas quais Deus está moldando o nosso coração para que sejamos obedientes e para que nos tornemos total e completamente dependente dEle. Porque senão, se nós não enfrentarmos as batalhas da vida, nós acharemos que nós somos autossuficientes. A autossuficiência é um dos maiores problemas da humanidade, porque a autossuficiência nos torna independentes. Nós achamos que não precisamos de nada e nem de ninguém, que tudo o que temos e conseguimos nos basta. A autossuficiência. Quanto mais poder alguém adquire, mais autossuficiente ele se acha. Quanto mais poder nas suas palavras, quanto mais coisas ele pode determinar, controlar, mandar, mais autossuficiente essa pessoa se torna. Agora, quando a prova vem, quando a dor, o sofrimento se instaura, a gente se dá conta que a gente não pode tudo. E diante da nossa impotência, diante da nossa fragilidade, diante da nossa dificuldade, diante da nossa limitação, nós vemos que só a graça de Deus para nos manter em pé. Nós vemos que só o Senhor para nos ajudar. Jesus trabalhou, por exemplo, com o apóstolo Paulo. E Jesus, quando trabalhou com o apóstolo Paulo, trouxe uma palavra para ele, dizendo assim: olha, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo para Paulo que ele não deveria, de maneira alguma, continuar lutando contra aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Um aguilhão é um metal pontiagudo que os lavradores colocavam na ponta de uma vara para espetar os animais teimosos, a fim de mantê-los no caminho. Era uma forma de manter aquele animal que era teimoso a permanecer no caminho. E essa expressão, ela é usada nas Sagradas Escrituras para que o apóstolo possa viver e entender, e os demais também, que nós precisamos seguir no rumo que Deus quer para as nossas vidas. Que nós precisamos entender que em meio às provas e às tribulações, em meio às lutas, Deus está moldando a gente. É fácil para qualquer um de nós reconhecer as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas como manifestação do seu amor. Quando conseguimos o que desejamos, ou o que sonhávamos, ou o que esperávamos, a gente reconhece como bênção. Queríamos comprar algo e conseguimos. Queríamos passar num concurso e passamos.
queria promoção no trabalho e fomos promovidos, queríamos a realização de um desejo e esse desejo do nosso coração é saciado. Quando essas coisas acontecem, a gente fala, louvado seja o nome do Senhor, porque eu fui abençoado, eu consegui, Deus me presenteou. Mas e quando as situações não acontecem de acordo com aquilo que a gente desejava? E quando Deus, pelo seu amor por nós, não nos dá aquilo que nós queríamos? E quando Deus, pelo seu amor, entende que não é o momento de conquistarmos aquilo que tanto desejamos? E quando Deus entende que é o momento de esperarmos um pouco mais? E quando a ação disciplinar, o mover de Deus, vai na contramão da nossa própria vontade? Entendemos o cuidado e o amor de Deus também nessas circunstâncias? Porque nesse processo, Deus também está trabalhando, Deus está moldando, Deus está despertando a gente. É o mover de Deus. Deus move em todo o tempo. Deus move e age nas nossas vidas a cada instante. E quando as coisas não são tão boas quanto nós desejávamos, Deus está nos ensinando a ter perseverança, a mantermos firmes o nosso coração nele. É um processo de despertar de Deus para nos tirar dessa zona de conforto, para nos fazer ver coisas que nós não víamos, para procurar agir de maneira como nós não agíamos. Há um despertar de Deus. Há formas de Deus fazer isso. Há o despertar externo e há um despertar interno de Deus na nossa vida. O despertar externo de Deus pode acontecer por meio de relacionamentos pessoais, problemáticos na nossa vida. Às vezes as relações que nós estabelecemos se tornam difíceis, certo? Tem relacionamentos que começam bem, mas eles podem se tornar truncados no decorrer da nossa jornada. Pode se tornar uma provação. Quando as coisas se complicam, como você enxerga isso? Você foge? Você minimiza? Você espiritualiza de maneira negativa, dizendo, olha, esse problema é porque o outro foi enviado do maligno para atrapalhar a minha vida. E não, às vezes é uma forma de Deus moldar o seu coração em relacionamentos que se tornam difíceis, pela sua impaciência, pela sua irritabilidade, pela sua dificuldade em confiar, pelo seu orgulho. É Deus moldando, é Deus tirando você de uma zona de conforto através de relacionamentos que se tornaram difíceis na sua jornada. É um despertar de Deus, porque se isso não acontecer, nós não mudamos. E esses relacionamentos podem ser no casamento, pode ser com os filhos, pode ser no ambiente profissional, pode ser na comunidade cristã, pode ser com o vizinho. São situações que mexem com a gente, são provas. Como lidar, como enfrentar. Situações externas acontecem quando membros da nossa família tomam decisões que afetam a gente. Tem situações às quais nós estamos inseridos que não dependem da gente. O pai decidiu e você está junto. A mãe decidiu. Você está numa empresa, o seu chefe decidiu. Isso, de uma forma ou de outra, chega até nós, mexe com a gente, nos tira da zona de conforto, não dá para ficar passivo. E diante disto, é um despertar de Deus para nós, mesmo sendo uma prova. Deus permite que as circunstâncias ao nosso redor molde a gente. Uma súbita mudança financeira. Tudo está bem, tudo encaixado, e de repente as coisas mudam. Está tudo perfeito, caminhando bem, mas de repente, algumas mudanças, ou uma decisão equivocada, geram crises profundas. Mudança, problemas de saúde. Você está bem hoje, mas de repente amanhã você não está bem. A situação pode se complicar, contratempos. Todas essas situações que nós enfrentamos de maneira prática no nosso cotidiano, tem a presença de Deus moldando o nosso coração. É Deus mostrando para nós que até mesmo em meio às lutas, Ele não nos deixa só.
mas Ele vai trabalhar com a gente da maneira como nós precisamos. Por isso é necessário que tenhamos, por motivo de toda alegria, de grande alegria, o passarmos por provações. É fácil? Sem dúvida nenhuma não. Mas Deus vai trabalhando conosco. As situações externas nos fazem refletir. As situações pelas quais nós passamos nos leva a nos prostrar diante do Senhor e buscar em Cristo Jesus uma direção. Mas não é só o despertar externo, há também um despertar interno. Há momentos na nossa vida que as pressões não vêm só de fora, elas vêm de dentro. Os nossos desejos mais profundos e realizados é uma forma de mexer conosco. Às vezes desejamos tanto algo, e aquilo que nós desejamos não acontece. Sonhamos com alguma coisa, trabalhamos com afinco por aquilo, e nunca acontece. Esse desejo do próprio coração, algo que nos incomoda internamente, é uma forma de Deus trabalhar, é uma forma de Deus nos moldar, é uma forma de Deus ir nos mostrando que devemos, dia após dia, procurar sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Nós vamos olhando ao nosso redor e muitas coisas vão incomodando a gente, vão mexendo insatisfação, às vezes o desejo de ver um sonho sendo realizado, um sonho que você desejava alguns anos atrás, uma expectativa, mas que inclusive morreu, ou melhor, você se esqueceu, e depois de alguns anos ele ressuscita novamente. Deus vai reacendendo essa chama no seu interior, Deus vai moldando a gente à medida que a vida vai caminhando. São processos aos quais nós vamos sendo submetidos, são provas pelas quais nós vamos passando, e Deus vai despertando a gente, Deus vai provando a gente, Deus vai fazendo com que nós cresçamos, Deus vai fazendo com que nós sejamos mudados, moldados, transformados. É o agir de Deus. Deus vai incomodando a gente. E louvado seja o nome do Senhor quando somos incomodados. Quando não nos tornamos acomodados. Quando nós não ficamos apáticos, indiferentes diante das circunstâncias da vida. As provas são meios necessários para nos manter sempre dependentes do Senhor e dedicados a Ele num processo onde o nosso coração esteja disposto à mudança, porque Deus vai trabalhando, Deus vai mexendo com a gente, Deus vai incomodando o nosso coração, Deus vai trabalhando conosco, para que nós nos tornemos quem Deus quer que nós sejamos, para que nós possamos olhar para o Senhor e viver segundo a sua boa e perfeita e agradável vontade, para que deixemos Deus transformar a gente, para que possamos, diante das lutas externas e diante dos desafios internos, diante de todas as provas, nós deixemos Deus moldar a gente de acordo com aquilo que Ele quer fazer conosco, de maneira individual e pessoal. Deus está trabalhando com cada um de nós. O que Deus faz na vida da Dona Cidinha é diferente do que Deus quer fazer na minha vida. O que Deus quer fazer na vida do Marcelo Sucada é diferente do que Deus quer fazer na vida do Manuel. Deus está trabalhando com as nossas vidas. Deus está trabalhando de maneira individual com cada um de nós. Deus está moldando a gente, Deus está provando a gente, Deus está realizando a sua obra e o seu querer em cada um de nós. E para isso Deus vai nos tirando da zona de conforto. As provas vão mexendo com a gente. As provas vão nos despertando para que nós olhemos para Cristo e não para o que Deus está fazendo na vida do outro. Há um texto no Antigo Testamento, e uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor chamado Jorge Barros. Esse pastor Jorge Barros, ele é um pastor português, e ele veio para o Brasil para dar palestras num congresso que eu estava participando, e ele trouxe uma reflexão num texto que se encontra em Números, capítulo 17, que é um momento em que é dada uma ordem para o povo de Israel, que as 12 tribos deveria, cada uma delas, apresentar a sua vara a Moisés, e Moisés colocaria essa vara na tenda do encontro, para ver
quem Deus estava escolhendo para poder desenvolver o ministério. E aí então, todas as tribos, as 12 tribos de Israel entregaram aquela vara. A vara foi posta na tenda do encontro, e no amanhecer do dia seguinte, Moisés foi ver, e a vara de Levi era a vara que havia florido, é a vara que havia florescido. Mesmo sem estar ligada à terra, aquela vara floresceu. Uma forma que Deus estava mostrando que aquela tribo seria responsável pelos trabalhos no templo, que deveriam servir. E a reflexão do pastor não foi focada na tribo de Levi, que foi a tribo escolhida para aquele momento, mas foi focada no coração das outras 11 tribos em relação a como lidar quando o outro é escolhido e não nós. Quando o outro é abençoado, para aquele momento não nós. Quando o outro recebe um favor e não a gente. É sabermos que Deus, mesmo quando Ele escolhe um para uma determinada coisa, não significa que Ele está excluindo os outros. É que Deus tem um projeto especial para cada um de nós. E isso é uma prova. É uma prova porque a gente às vezes estamos focados só naquilo que parece ser bom, na nossa concepção humana para um indivíduo. E esquecemos que Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Que Deus, por meio de Cristo, revela a sua misericórdia e a sua graça. Deus continua trabalhando conosco. Tem momentos que nós vamos ver o fruto daquilo que nós desejamos, e tem momentos que nós não vamos ver. Tem momentos que vai ser muito bom, vai ser tempo de colheita, mas vai ser tempo que vai ser difícil, que vai ser tempo de arar a terra, vai ser tempo de ficar debaixo do sol, suar, mas vai ter tempo de colher, vai ter tempo de desfrutar do fruto que foi colhido. Há tempos e tempos, mas Deus continua sendo Deus em todo o tempo. Ele não desampara a gente, Ele não deixa de cuidar de nós, Ele não deixa de continuar movendo sobre as nossas vidas. Deus continua agindo e operando sobre nós, mesmo diante das provas. Portanto, lembre-se dessa palavra de Tiago, sabendo que a prova pelas quais nós passamos, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Persevere. E eu quero encerrar com o último versículo, com o versículo 4 do texto. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa. Persevere. Continue firme diante do Senhor. Não desista diante das provas. Não desista. Pode estar difícil hoje. Você pode estar sofrendo com algumas coisas que parecem não se encaixar. Você pode estar sofrendo porque talvez o seu coração esteja insatisfeito. Talvez você possa se sentir deslocado em algumas coisas e isso te incomoda. Louvado seja Deus pelo seu incômodo. Saiba que se você ouvir a voz do Senhor, buscar nele, Ele vai mostrar para você por quê dessa inquietação. Se a situação no seu trabalho está difícil, e você às vezes pensa inclusive em desistir porque está pesado, porque está cansativo, porque você está estressado, porque está sentindo o burnout tomar conta, peça para que Deus te mostre o melhor caminho. Se você está querendo desistir dos seus relacionamentos, porque o casamento está difícil, porque as pessoas da sua família são difíceis, porque as pessoas com as quais você convive são pessoas não fáceis de lidar, de tratar, peça para que Deus te dê sabedoria, peça para que Deus te dê discernimento, persevere. Persevere diante de todas as batalhas pelas quais você tem passado, persevere. Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Que Deus trabalhe a perseverança no seu coração. Porque desistir é fácil. Desistir talvez seja a primeira coisa que passe pela cabeça de qualquer um de nós. Desistir. Desistir pode ser algo que pareça, a um primeiro momento, acabar com todos os problemas. Parece que o sofrimento é menor. Parece que o caminho é mais curto, é mais rápido. Desistir. Mas o apóstolo Tiago, escrevendo, ele diz que todas as provas pelas quais Deus permite que passamos, é para trabalhar em nós a nossa perseverança. Não desistir. Perseverar é não desistir. É continuar lutando e sabendo que Deus, pela sua graça, será conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. E que Ele permitiu os momentos difíceis para trabalhar com o nosso coração e com o nosso caráter. Que Deus assim nos abençoe
Vou pedir para o Ministério de Louvor.